Deus matou Uzá apenas por ele ter tocado na Arca da Aliança? Esse é o nosso vídeo de hoje de dificuldades bíblicas. Eu vou falar de forma bem resumida. Bom, isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 13. Uzá toca a Arca de Deus quando o boi tropeça e Deus mata Uzá. Existem algumas possibilidades para explicar esse texto. Primeiro, existiam pessoas corretas que deveriam carregar a arca. E provavelmente Uzá não era levita, por isso ele morreu, por ter tocado irreverentemente a Arca de Deus sem permissão. Segundo, a condução poderia ter sido feita de forma desleixada. Ele poderia estar conduzindo o carro de boi de forma muito rápida e por isso que os bois tropeçaram. Terceiro, a arca deveria ser carregada pelos ombros, nas argolas, e ele optou pela parte mais fácil, por carregar em carro de boi. E por último, a gente pode se perguntar, mas foi só por causa disso? A rejeição a Deus nunca é um pecado tremendamente grave. Por isso, Deus não pode perdoar o pecado de rejeição a ele, e todas essas atitudes comunicam uma rejeição, né? Então, eu vou agora voltar, gente, de forma mais lenta. Para quem quiser a informação mais rápida, tem no primeiro minuto de vídeo, e agora a gente vai de forma mais detalhada falar um pouquinho melhor sobre isso. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, que diz o seguinte, verso 9. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. 1 Samuel capítulo 6 vai dizer, estendeu irreverentemente a mão à arca, né? 2 Samuel capítulo 6. Se acendeu contra Uzá por essa irreverência. Esse é o termo que está escrito. Por esta irreverência. Então, gente, vamos lá. Em 1 Crônicas 15, Davi faz uma nova tentativa e aqui ele diz o seguinte no verso 13. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, falando dos levitas, né, dos filhos da tribo de Coate e Gerson, visto porque vocês não levaram a arca da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Então aqui Davi já mostra por que houve aquele evento. Não foram as pessoas certas que estavam levando a arca. Eles foram levar a arca de qualquer jeito, por pessoas que não eram incumbidas para essa missão. Primeiro argumento, né? Está lá em 1 Crônicas 15. A segunda é a condução feita de qualquer jeito. Isso a gente está colocando possibilidades, né? Então, supondo que Uzá era de fato levita, por que talvez ele poderia ter sido morto por tocar na arca? Talvez por ele estar conduzindo a arca de qualquer jeito. A arca simbolizava a presença de Deus, era o objeto mais sagrado para o povo de Israel. Ele deveria ser cuidado e transportado de forma extremamente precisa e cuidadosa. E provavelmente ele poderia estar andando rápido demais por pressa ou por alguma outra razão e os bois tropeçaram. A terceira possibilidade foi por causa da facilidade. Os filisteus, quando tomaram a arca um pouco antes desse evento, eles levaram a arca para a região deles em carros de boi, porque eles não tiveram o trabalho de carregar a arca, talvez por não saber também. Mas Deus puniu severamente os filisteus quando a arca estava lá. E Uzá provavelmente usou da mesma ideia de facilidade. Carregar a arca dava muito mais trabalho do que transportar em carro de boi, que você não faz força nenhuma, você não tem que andar. Então, ao que parece, Uzá foi fazer a obra de Deus de forma mais fácil. Então, isso já fala pra gente de um perigo, né, da gente fazer a obra de Deus buscando atalhos mais fáceis, né, e não aquilo que Deus nos pediu para fazer. E a última possibilidade, a última objeção poderia ser o seguinte, poxa, ele poderia ser levita, mas como que ele morreu? Ele morreu só por causa disso? Então a gente precisa pensar o seguinte, Deus vê o coração, gente. Deus não vê o que a gente vê. O que foi relatado pra gente, de forma resumida, é isso que a gente leu no texto. Mas Deus vê o coração. Deus vê se o coração dele estava de fato reverente ou não. E o texto já diz que foi uma irreverência. E a rejeição a Deus, como eu falei no último vídeo, a rejeição a Deus é um pecado grande demais. Imagina você entrega o seu filho, ou o seu filho se dispõe a morrer por outras pessoas que foram sequestradas, e aí essas pessoas viram as costas para você. É isso que o ser humano faz quando ele dá as costas para Deus. Deus ofereceu Jesus, Jesus prontamente se ofereceu também a ir para a cruz, e a pessoa que rejeita a Deus está cuspindo na cruz de Cristo. Não tem palavras para expressar tamanho pecado. Isso é o pecado, né?
de afastamento das pessoas de Deus. É isso que vai fazer com que as pessoas se afastem de Deus eternamente e vão para o inferno, porque elas rejeitaram a graça, elas rejeitaram o presente imerecido e incalculável. Isso não tem preço, isso não tem como mensurar, tá bom? Então, mais uma vez, esse é mais um texto difícil da Bíblia, mas com boa vontade, com perseverança e com o Espírito Santo, a gente consegue entender melhor por que Deus agiu de tal maneira, tá bom? Se você gostou, deixa seu comentário com um texto de dificuldade que você sente também ao ler a Bíblia, viu? Um abraço para você, até o próximo vídeo.